Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos nesta noite reunidos para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus e creio que Deus irá falar ao teu coração, assim como falou comigo através deste texto. Desde já, eu convido aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Colossenses, capítulo 2, iremos ler do verso 4 ao verso 8. E você que me acompanha em casa, abra a vossa Bíblia também. Se você tiver uma Bíblia, abra para acompanhar conosco este texto sagrado da palavra de Deus. Perdão. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Pois embora ausente ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste de Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele ratificado e edificado e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos engane com as suas filosofias e vã surtileza, conforme a tradição dos homens, com os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vemos aí que o apóstolo Paulo, ao escrever esta epístola à igreja de Colossenses, o apóstolo Paulo nunca visitou esta igreja. O apóstolo Paulo, quando ele estava em Éfeso, passou ali 3 anos em Éfeso, pregando a palavra de Deus. E ali, meus amados irmãos, muitos judeus, gentios, gregos, se converteram. Inclusive, um homem chamado Efrata. Este homem, quando ele recebeu a palavra de Deus, e ele viu os milagres que Deus fazia através do apóstolo Paulo, este homem se converteu. E este homem, ele viaja para a sua cidade de Colosso, que não ficava tão distante de Éfeso, ficava aproximadamente 200 quilômetros. E este homem levou a palavra para a sua cidade. E creio que esta congregação se reunia na casa de Filemon. O apóstolo Paulo não o visitou, porque quando ele escreve esta carta, ele está preso em Roma. E meus amados irmãos, quero só compartilhar com os irmãos em Atos 19, verso 10. Olha o que diz: e assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto os judeus
como gregos. Verso 11: e Deus fazia milagres maravilhosos por meio da mão do apóstolo Paulo. Verso 26, olha o que diz: e estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também quase toda a província da Ásia, esse indivíduo Paulo tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não pode ser divino. Isso aqui, meus amados irmãos, é quando o apóstolo Paulo estava ali em Éfeso, e ali as pessoas que confeccionavam as imagens da grande deusa Diana, a deusa dos Efésios, as pessoas foram se convertendo, abandonando esta prática. E este homem aqui junto, este homem é aquele que confeccionava os pequenos ídolos para que o povo adorasse. E ele disse assim: olha, nós temos que acabar com isso, porque é daqui que nós tiramos nosso sustento, é daqui que nós enriquecemos, então vamos acabar com isso. E ele diz: e estáis observando e ouvindo que não apenas só em Éfeso, mas também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo Paulo tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Então, meus amados irmãos, foi neste período em que o apóstolo Paulo, ali ministrando a palavra de Jesus Cristo, estas pessoas se converteram. Inclusive este irmão chamado Epáfras, foi ele que levou o evangelho para a cidade de Colosco. Meus amados irmãos, e a congregação estava caminhando muito bem, o povo crescia em graça. Mas, meus amados irmãos, algo aconteceu. Alguém foi lá visitar Colosco e ele trouxe uma nova filosofia, uma filosofia humana, uma filosofia, uma crença, em que trouxe e tem trazido até hoje grandes males, e muitas filosofias como essa, muitas pessoas usando de base para contestar a palavra de Deus. Os homens com seus raciocínios lógicos, com as suas ideologias, com os seus pensamentos, eles começam a querer compreender a palavra de Deus com as suas filosofias humanas. E aí, meus amados irmãos, nós vemos que a igreja estava caminhando, estava indo bem. Olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, no verso 4. Olha o que ele diz, verso 3: damos sempre graça a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Verso 4: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra do Evangelho. Verso 6: e chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo frutos e crescendo e o acontecimento entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus da verdade. E quem foi que levou esta mensagem?
Verso 7: segundo foste instruído por Epafra, o nosso amado e conservo, e quando vós outros, fiel ministro da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, entendemos que a igreja estava caminhando, o número de irmãos estava crescendo, mas alguém foi lá em Colosso e ensinou uma nova filosofia atraente, mas que era uma filosofia perigosa, conhecida hoje como gnosticismo. E que filosofia é essa, pastor? Muitos, meus amados irmãos, até hoje têm usado o gnosticismo para trazer e sustentar as suas heresias com as suas filosofias, filosofia humana. E o que é que os gnósticos, eles acreditam? Eles usam uma parte da verdade, da palavra, para enganar. Eles usam uma parte da verdade com a filosofia humana e com o culto aos misticismo, com o culto aos anjos. O que é que eles pensam? Eles pensam que a matéria é mal. E para que as pessoas venham se libertar da matéria que é mal, eles têm que entrar no conhecimento profundo do ocultismo, para que possa se libertar da matéria que é mal. Meus amados irmãos, se este pensamento deles, se tiver certo, como é que Deus, que quando cria tudo, Ele diz assim: tudo é bom. Inclusive quando fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele diz assim: é muito bom. Como é que Deus ia pegar uma matéria má e fazer o ser humano, e aprisionar dentro do homem um espírito? Então, meus amados irmãos, este era o pensamento em que eles tinham que se aprofundar. Então, pastor, não devo estudar filosofia? Não é isso. Devemos estudar sim. Conheço pessoas, cristãos, pastores, que são formados em filosofia, mas não têm este pensamento. Então, meus amados irmãos, a igreja estava caminhando muito bem, como eu li para os irmãos, mas chegou esta pessoa trazendo uma nova filosofia, e o apóstolo Paulo diz que a igreja tinha que ter cuidado. Meus amados irmãos, por isso é que o apóstolo Paulo chama os irmãos. Ele diz no verso 7: nele em quem? Em Jesus Cristo. Devemos estar enraizado, devemos estar ligado, devemos buscar o conhecimento não do homem, mas o conhecimento do alto, o conhecimento dos céus. É o apóstolo Paulo que chama a atenção da igreja, para que ela viesse estar preparada contra esse tipo de armadilha que tem surgido em muitos irmãos. O gnosticismo, o sincretismo religioso, meus amados, ele está hoje dentro de muitas denominações que se diz cristã, que se diz evangélica. Vamos voltar aqui para o texto. Mas Paulo, os gnosticismos falam
O gnosticismo faz uma mesclagem, uma mistura de parte da verdade com uma filosofia humana. Ensina que seus seguidores alcançarão uma plenitude mística se cultuassem os anjos. Essa foi a filosofia que foi introduzida na igreja de Colosco. Creio eu que foi o próprio Efrata que foi lá dizer: olha, Paulo, a igreja estava caminhando muito bem, mas tem uns irmãos lá que já estão mudando de pensamento, tem uns lá que já estão cultuando os anjos. Mas, meus amados irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele chama a atenção. Olha o que ele diz no capítulo 2, no verso 18 e verso 19. Ele diz assim: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém se faça árbitro contra vós, textualizando humilde culto. Olha o que ele está dizendo: ninguém se faça juiz ou árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseado em visões, enfatuada sem motivo algum na sua mente carnal. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, tenha cuidado com isso, porque estas pessoas com esta visão, eles estão dizendo: não se faça árbitro contra vós, porque estas pessoas chegam de mansinho, com a cara de humilde, mas eles não são, e tendo um culto de anjos baseados em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. A igreja estava sofrendo isso. Muitas pessoas estavam se desviando do verdadeiro conhecimento. Meus amados irmãos, sabemos que a nossa mente é uma mente limitada. Nós somos terreno. Nós só vamos compreender Deus na sua plenitude, aleluia, naquele grande dia. Mas Ele se manifestou para a humanidade, enviando o Seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Verso 19: porque este pensamento, este culto, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamento, cresce com o crescimento que procede de Deus. Este pensamento do capítulo do verso 18 não era um pensamento que estava ligado à cabeça. Quem é a cabeça da igreja? É Jesus Cristo. O pensamento, a filosofia do homem não está no pensamento de Deus. São ideologia e pensamento carnal do homem, na ciência. Mas, meus amados irmãos, devemos ter este cuidado. É o apóstolo Paulo alertando a igreja. Mas ele diz, mas Paulo diz que Jesus é o centro de todo conhecimento. O que é que ele disse para a igreja? Vocês querem conhecimento? Então busque o conhecimento, não do homem, não do pensamento do homem, que é carnal, que é terreno, mas buscai o conhecimento do alto, de Jesus Cristo. Aleluia! Olha o que diz no verso 2 e 3 do capítulo 2. Olha o que ele diz. Perdão. Para que o coração deles sejam confortado e vinculado
juntamente em amor. Que o coração de quem? Da igreja. Para que o coração deles seja confortado, vinculado justamente com amor. E eles tenham toda a riqueza da sorte, aleluia, com uma convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. E o mistério de Deus está revelado em Cristo. Verso 3: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Estão ocultos aonde? Em Jesus. O homem quer buscar tanto conhecimento, mas o conhecimento terreno. Por que ele não busca o conhecimento, todo o conhecimento que está em Jesus Cristo? Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado em um Filho. Então, se nós queremos buscar um conhecimento, busque o conhecimento através da palavra de Deus, para que nós venhamos estar guardado, protegido contra as filosofias humanas. É isso, meus amados. Mas, para conhecer o dom de Deus, é através de Jesus Cristo. Por isso que muitos não querem, porque não querem se submeter à vontade de Jesus, aquele que nos amou, que deu a sua vida por nós. Para conhecer tudo, todo o dom de Deus, é através de Jesus Cristo. Vamos ler Hebreus capítulo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1. Verso 1 e 3. Olha aí. Havendo Deus, desde da antiguidade, falado de várias formas, e de várias maneiras, e de várias ocasiões, e de muitas formas, ele falou aos vossos pais. Falou para quem? Para os hebreus. Falou para quem? Falou para o patriarca Abraão. Falou para quem? Para Adão, no começo da criação, lá no Éden. Deus falou de várias formas, de várias maneiras, mas o homem tampa os ouvidos e fecha os olhos, não quer ver. E com o pensamento humano, o pensamento carnal, quer compreender as coisas espirituais, que é revelado através do Espírito do Senhor. De várias ocasiões, de muitas formas, aos nossos pais por intermédio dos profetas. Mas, como os homens muitos não deram ouvido, Deus disse assim: pois está bom, eu vou me revelar através do Filho, vou mandar o meu Filho lá. Verso 2 de Hebreus: nestes últimos tempos, nos falou mediante o seu Filho, aleluia, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe, por meio de quem ele criou o universo, aleluia. Verso 3: ele, Jesus, que é o resplendor, ele reflete a glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos nossos pecados, ele se assentou à direita, nas majestades, na altura. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, todo conhecimento, se Deus falou outrora de várias formas, de várias maneiras, por último, ele nos fala nesta noite, através do seu santo Filho, através da sua santa e maravilhosa palavra,
A igreja de Colosco estava buscando, voltando para uma filosofia humana, de conhecimento humano, para que o homem se aprofundasse no ocultismo, no misticismo. Mas a Bíblia fala, o texto diz, que todo autoconhecimento está em Jesus Cristo. E conhecemos Ele, meus amados irmãos, através da palavra de Deus e através do seu Santo Espírito que veio para cuidar, para estar com a igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está acima de todos os anjos. Versos 5 e 7. Os gnósticos queriam que os irmãos se infiltrassem no conhecimento dos anjos, do ocultismo, astrologia. Mas Jesus Cristo está muito acima dos anjos. Qual é o conhecimento que o anjo tem para nos trazer? Quer buscar? Busque em Deus, busque em Jesus. Olha o que ele diz no verso 5, Hebreus 1:5. Portanto, a qual dos anjos Deus de alguma vez falou: tu és meu filho, e hoje te gerei. Em outra vez eu lhe serei pai, e ele será filho. E uma outra vez, quando Deus introduziu o primogênito, seu filho, no mundo, ele declarou que todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso, meus amados irmãos, aconteceu no nascimento de Jesus. Quando os anjos ali visitaram, o anjo Gabriel visitou os pastores. E ele diz: o Salvador de vocês nasceu na cidade de Belém. E ali foi visto pelos pastores, os anjos subindo e descendo, aleluia, subindo e descendo, a glória de Deus. E os anjos cantavam e dizendo: aleluia, salvação, glória a Deus, porque chegou o dia do Filho, que ele veio ao mundo para salvar, aleluia. Verso 7, quanto aos anjos ele afirma: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labareda de fogo, aleluia. Entretanto, a respeito do Filho ele revela: o teu trono, ó Deus, Jesus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão de justiça. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meus amados irmãos, estamos vendo isso acontecer no dia de hoje, nos dias atuais, o sincretismo religioso. Estamos vendo isso, igreja, acontecer nos nossos dias atuais. Isso tem invadido o mundo inteiro. Muitas igrejas a fecharam, muitas pessoas a ouvir a filosofia humana começam a contestar a palavra de Deus. Eles querem diz assim: mas não tem lógica. Como é que pode isso acontecer? Acontece porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus todo-poderoso, que está acima de tudo e acima de todos, do homem, dos anjos, do principado. Ele é Deus e Ele faz do jeito que Ele quer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, tem muitas igrejas hoje, tem muitas igrejas que estão cultuando os anjos. Muitas igrejas estão cultuando os anjos. Quer um exemplo? Tem pregadores que vão pregar em igreja, e ele começa a trazer o seu sermão, mas a igreja está ali, parada, quieta. Ali o pastor, para se achar homem de Deus, ele começa a inventar as coisas, para que ele veja a igreja se manifestar.
Ele começa a dizer: eu estou vendo anjos passeando na igreja. Aí os irmãos entram em delírio. Os irmãos começam ali a se manifestar. Meus amados irmãos, quem tem que brilhar na igreja não é os anjos. Os anjos são ministros de adoração. Meus amados irmãos, os anjos de Deus, eles não recebem adoração. Eles não recebem adoração. A gente vê isso, meus amados irmãos, em Apocalipse. Vamos ver isso em Apocalipse. Apocalipse 19, 9 e 10. Então o anjo, falando para João, então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados que são chamados do banquete das núpcias do Cordeiro. E ele disse-me: mas estas são as exatas palavras de Deus. João, quando ele tem esta visão, ele está neste momento na ilha de Pátmos, mas ele foi tomado em espírito até os céus, e ele vê esta grandeza, ele vê ali os anjos, como eles se comportam, estão ali, os anjos estão mostrando as coisas que futuramente ia acontecer. E quando João vê isso, no verso 10 diz assim o anjo, diante disso, João dizendo, diante disso, lancei-me aos pés do anjo, num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: olha, não faça isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, que o teu testemunho seja de Jesus, adora a Deus. Portanto, o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Então, meus amados irmãos, se tem denominações, se tem igreja que estão fazendo o culto dos anjos, digo para os irmãos que este anjo que está recebendo a adoração não é o anjo de Deus, é um demônio, porque os anjos do Senhor, eles não recebem adoração, eles estão ali para adorar o Senhor junto com a igreja. Vamos ler mais, Apocalipse 22, olha o que diz a palavra de Deus, aleluia, 8 e 9, outra vez aqui, João mais uma vez queria adorar o anjo, mas olha o que o anjo fez, Apocalipse 22, verso 8 e 9, eu, João, sou quem ouvi e interviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostei-me aos pés do anjo, aquele que me revelava a mim, a fim de adorá-lo. O anjo estava revelando para João o futuro que ia acontecer. E João fica tão feliz que João ele vai adorá-lo, o anjo. Mas no verso 9 diz: entretanto ele me demonstrou: olha, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus tão somente. Então, meus amados irmãos, vejo isso que está acontecendo no meio da igreja, não nessa, glória a Deus, porque os irmãos conhecem a palavra de Deus. Você que me assiste na tua casa, olha, quando você vê isso, não aceite, isso não é de Deus, não cultue os anjos, porque o anjo que recebe a adoração sua, ele não vem de Deus, ele pode ser um demônio. Mas pastor, o que é isso? Sim, o apóstolo Paulo fala isso.
O anjo que recebe adoração não é de Deus, ele é um demônio. Vamos ler 2 Coríntios. Olha o que diz a palavra de Deus. Isso é Paulo falando, o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 11, 13, 14. Portanto, tais homens, olha aí, o apóstolo Paulo falando da igreja de Corintos. Portanto, tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo ser apóstolos de Cristo. Meus amados irmãos, tem muita gente fazendo isso, dizendo que estão pregando em nome de Jesus, e muitas pessoas estão sendo enganadas com essa prática. O apóstolo Paulo está alertando a igreja de Colosso, a igreja de Colossenses, para que os irmãos ficassem enraizados em Jesus, no conhecimento que salva, no conhecimento do alto, e não no conhecimento humano. Meus amados irmãos, é a palavra de Deus que nos orienta. Olha o que diz no verso 14 de 2 Coríntios 11. Essa atitude não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Lembramos, irmãos, que ele outrora era Lúcifer, anjo de luz. Ele não perdeu ainda a sua forma para enganar. É o papel dele. Tenha cuidado, igreja, muito cuidado. Muitas pessoas estão servindo aos demônios por não conhecerem a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, para vencermos estas heresias e enganos, precisamos de quê? O apóstolo Paulo fala. O que é que nós precisamos para vencer, para não ser enganado pela filosofia do homem, pelo culto aos anjos, pelo conhecimento humano? Digo para os irmãos, o apóstolo Paulo, ele mostra para a igreja como é que nós devemos nos comportar para não ser presa fácil do inimigo. Olha o que ele diz para a igreja. Vamos ler. Primeiro, ande nele. Nele quem? Em Jesus. Se você andar nele, se você meditar na sua palavra, você não vai dar ouvido a esses pensamentos e essas filosofias humanas. Olha o que ele diz no verso 6. Ora, como recebeste de Cristo? O que foi que nós recebemos de Cristo? A sua palavra. E o que é que a palavra nos diz? Arrependei-vos. Sem arrependimento não há salvação. Se nós não aceitarmos a Cristo, não há salvação. Nossos pecados continuam sobre nós, e nós seremos condenados com os demais. Ora, como recebeste de Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E como Cristo andou, como Ele ensinou e como é que Ele ensina. Meus amados, só erramos se quisermos, porque nós temos um manual em nossas mãos. Mas o crente não quer ler a palavra, não quer se afirmar na verdade. O crente parece que quer encontrar tudo mastigado, não perde tempo meditando na palavra de Deus, tirando as suas conclusões. Aí se torna presa fácil. Tem irmãos que vêm para a igreja só uma vez por semana, e às vezes nem lê a palavra, nem ora. Então são presa fácil para o inimigo. Quer dizer, não andam com Cristo. Ora, como recebeste de Cristo, o Senhor Jesus, andai nele. Então, para que eu possa me revestir de toda a autoridade,
para que eu não venha cair nessas armadilhas, eu tenho que andar nele, em Jesus. Segundo, enraizado nele. Verso 7. Nele, radificado ou enraizado, ligado. Toda árvore de grande porte, ela tem as suas raízes profundas. Pode passar muitos anos, vários anos de seca. Ela vai sofrer um pouco, sim. Suas folhas vão cair, nem todas. Por que ela não vai morrer? Porque suas raízes são profundas. Elas já estão buscando água nos lençóis freáticos. Então, meus amados irmãos, para nós também vencermos estas coisas, essas armadilhas do inimigo, nós devemos também estar com a nossa raiz ligada em Jesus. Se as nossas raízes estiverem enraizadas em Cristo, nós vamos sim suportar. O vento pode vir de um lado para o outro, a tempestade pode vir, mas não vai conseguir te arrancar, aleluia, porque as tuas raízes estão ligadas com Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o que mais, meus amados irmãos? Olha o que diz: enraizado nele. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus ele diz, aleluia, João 15, 4 e 5, olha o que Jesus diz para a igreja, diz para os seus discípulos: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado na videira, aleluia. É isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Colosco. Enraizado nele, agarrado nele. E Jesus está dizendo aqui: olha, se vocês permanecerem em mim, eu permaneço em vocês. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unido em mim. Aleluia, glória a Deus. Verso 5, porque ele diz: porque eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar obra nenhuma. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, o que Jesus está dizendo? Não é o meu pensamento, não é o meu conhecimento do homem, não é a minha filosofia, não, é o pensamento de Deus, é a palavra de Deus falada aos nossos corações. E quando nós deixamos a palavra entrar em nossos corações, teremos vidas e vamos produzir muitos frutos para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 1, verso 3, o que é que Jesus diz? Bem-aventurado o homem, verso 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Verso 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não murcham e produz frutos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, para que nós venhamos vencer
Tudo isso que eu falei para os irmãos, culto aos anjos, gnosticismo, misticismo, sincretismo religioso, devemos estar enraizados em Cristo. Glória a Deus. E o que mais, igreja? Edificado nele. Edificado nele. Confirmado na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Mostre os frutos que está em você. Se as tuas raízes estão ligadas em Cristo, mostre esses frutos. O mundo quer ver os frutos que há em você, que há em mim. Então, meus amados irmãos, o apóstolo diz para a igreja que está sofrendo este ataque: olha, vocês receberam a palavra de Deus. Vocês devem estar enraizados nele. Vocês têm que estar edificados nele. Jesus Cristo conta uma parábola, ele dizendo: olha, o reino dos céus é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa numa rocha. E veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, e veio a água, mas a casa não caiu, porque estava edificada em uma rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa na areia. Veio o vento, veio a tempestade e veio a água. O que é que a água faz na areia? Ela puxa. E se a casa está na areia, não tem alicerce. O alicerce não vai suportar. Lembramos, irmãos, que a chuva ela vem de cima, mas vem de lado. O vento sopra de um lado, sopra para o outro, e a água corre. E ele diz: pois aquele que escuta a minha palavra, ouve a minha palavra e não pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa na areia. E veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, correram as águas, e a casa caiu. E grande foi o prejuízo, grande foi a perdição. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo orienta a igreja que seja enraizado no Senhor e edificados no Senhor, crescendo todo dia em ações de graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então devemos ter muito cuidado, meus irmãos, com essa filosofia do misticismo, do ocultismo, sincretismo. Por isso se espalhou pelo mundo inteiro, causando grande estrago na igreja, e muitos já abandonaram a sua igreja, a sua fé. O apóstolo Paulo fala isso orientando os irmãos no verso 8 de Colossenses capítulo 2. Olha o que ele diz: cuidado que ninguém vos venha enganar com filosofias vãs e sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme o rudimento deste mundo, e não o de Cristo. O apóstolo Paulo diz: cuidado, igreja, para que ninguém venha persuadir o seu entendimento com as suas filosofias vãs, as suas sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o pensamento de Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia! Também nele estais aperfeiçoado. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Te pergunto nesta noite: aonde estão as tuas raízes? As tuas raízes estão onde? Você tem dado ouvido à filosofia, ao pensamento do homem. Não vale o que o pastor está falando, irmãos.
O que vale é a palavra de Deus. Eu não posso achar nada, porque a palavra não foi eu que escrevi. Ela tem um autor que se chama Espírito Santo. Só Ele pode revelar ao meu coração e ao teu coração. E eu creio que assim como o Senhor falou ao meu coração nesta noite, através desta palavra, Ele também está falando ao teu coração. Então se afirma, se raiz no Senhor. Cuidado com as filosofias humanas. Busque o conhecimento da palavra de Deus, para que você não venha cair neste laço do diabo. Tenha cuidado. E você que me assiste em casa, você tem dado ouvido a isso? Ou você ainda não entregou a sua vida a Cristo? Faça isso, porque Jesus está voltando. Olha, tenha muito cuidado. O mundo tem crescido o número de violência. Isso tudo é o pensamento do homem, a filosofia humana. Mas eu digo para vocês, nesta noite, busque o conhecimento do alto, porque o conhecimento do alto não é limitado. O meu conhecimento o seu conhecimento mas o conhecimento do Senhor, ele continua na eternidade e eternidade. Então busque o conhecimento do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. E vamos orar, encerrando o culto desta noite, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, graça eu te dou, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por tu me revelar a tua santa palavra. Senhor, que nós devemos ter muito cuidado, Senhor, para que nós não venhamos cair, Senhor, na armadilha do diabo. Pai, abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor, esse que me escuta, Senhor, na sua casa, aonde, Senhor, este vídeo está sendo, Senhor, reproduzido. Que o teu Santo Espírito venha falar nesta noite. Eu creio que o Senhor está falando ao coração. Então que ele venha tomar, Senhor, uma atitude, que ele possa, Senhor, buscar o conhecimento do alto e não do homem. Nós vemos que os homens, eles já morreram, grandes religiosos morreram, filósofos, mas Jesus Cristo, ele continua vivo, porque ele está na presença de Deus, do Pai, e ele está presente no meio da igreja. Então, Pai bendito, muito obrigado. Nós te louvamos nesta noite e já te agradecemos no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus.